Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 31 de julho. Em sessão plenária nesta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal abre segundo semestre com julgamento sobre a constitucionalidade da tese de legítima defesa da honra para crimes de feminicídio. Este é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. Ministro Alexandre de Moraes caça a decisão da Justiça do Trabalho que liberou o passaporte de devedores. Por determinação de ministro do STF, ex-diretor das lojas americanas deverá comparecer à CPI que investiga fraudes na empresa. E ainda, Conselho Nacional de Justiça promove seminário internacional sobre repressão e assistência às vítimas de tráfico de pessoas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, cassou a decisão que havia determinado a devolução de passaportes de empresários condenados a pagar uma dívida trabalhista de quase R$30 mil. O ministro atendeu o pedido da trabalhadora beneficiária do crédito. Ela alegou que a liberação contrariava a decisão do STF, que validou a norma que autoriza o juiz a determinar medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão de carteiras de habilitação e de passaporte. Segundo o ministro, o novo Código de Processo Civil, ampliou as hipóteses para a adoção de medidas coercitivas para solucionar a demora no cumprimento das decisões judiciais. No caso, o ministro verificou que a conclusão do TRT-10, que liberou os documentos dos devedores em abril passado, observou ofensa ao direito de locomoção, sem considerar o contexto do processo em que foi reconhecida fraude à execução em razão da venda de bens após as condenações na Justiça do Trabalho. Em outra decisão, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a contagem de tempo de serviço durante plano de enfrentamento ao coronavírus para a concessão de adicionais em São Paulo. Daniela Ramalho. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi por liminar. Agora estão suspensos os entendimentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que permitiam a contagem do tempo de serviço durante o período do plano de enfrentamento ao coronavírus, para conceder benefícios a servidores públicos de 2 municípios do estado. Essa decisão foi tomada em resposta a uma ação apresentada pelo Estado de São Paulo, argumentando que a posição do TCE do Estado era contrária ao entendimento do STF, que já havia declarado a constitucionalidade das restrições impostas por lei complementar que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. O texto diz: a situação fiscal vivenciada pelos estados e municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo assim o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. O período da contagem do tempo de serviço é de 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021. O impacto financeiro da orientação do Tribunal de Contas de São Paulo seria de 630 milhões de reais, que seria resultado do recálculo de benefícios para mais de 81 mil servidores estaduais. O ministro André Mendonça, do STF, determinou que o ex-executivo das lojas americanas, Miguel Gutierrez, compareça à CPI na Câmara dos Deputados. O depoimento na comissão que investiga a crise na empresa está marcado para amanhã. Amanda Mustafa tem as informações. O ministro André Mendonça negou o pedido da defesa de Miguel Gutierrez, que alegou que os fatos já são investigados pela Polícia Federal e alvo de procedimento na Comissão de Valores Imobiliários. E, por isso, o ex-executivo não precisava ser obrigado a comparecer à CPI. De acordo com o ministro do STF, Gutierrez, na condição de testemunha, não pode se recusar à convocação. De acordo com a decisão do ministro André Mendonça, Gutierrez terá direito a ficar em silêncio diante de perguntas que possam levar à produção de provas contra ele e de ser acompanhado por advogado.
O ministro afirmou que nem mesmo as intimações feitas pela Comissão de Valores Imobiliários e pela Polícia Federal tratam o ex-diretor como investigado. Na Câmara Federal, o depoimento de Miguel Gutierrez está marcado para esta terça-feira, às 15h. A Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada em maio deste ano, investiga o rombo contábil registrado nas lojas Americanas. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma os trabalhos nessa semana. Um dos destaques da pauta é a continuação do julgamento da ação que discute o uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio. Vamos acompanhar na reportagem de Carolina Chaves. O tema chegou ao Supremo Tribunal Federal em uma ação apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista. Em 2021, o relator, ministro Dias Toffoli, concedeu liminar com o entendimento de que o argumento de legítima defesa da honra, nos casos de feminicídio, é uma alegação odiosa, desumana e cruel, que fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. A liminar foi referendada pelo plenário virtual do Supremo e na última sessão do primeiro semestre, no julgamento do mérito, o plenário formou maioria para manter a inconstitucionalidade do uso da tese. 5 ministros, além do relator, afirmaram que o argumento é arcaico e cruel e observaram avanços na legislação penal e na jurisprudência do STF no combate à violência contra a mulher. O ministro Edson Fachin ampliou a inconstitucionalidade para admitir recurso contra a decisão do Tribunal do Júri, que absolveu o réu em quesito genérico, contrariando as provas. Por causa dessa ampliação, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, também vai incluir nesse julgamento a análise de um recurso com repercussão geral reconhecida que discute a possibilidade de realização de um novo tribunal do júri que tenha absolvido o réu. Já na quarta-feira, o Supremo pode retomar o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. E na quinta-feira, a Corte realiza sessão solene de posse do ministro Cristiano Zanin. A cerimônia está marcada para as 16h e deve contar com a presença dos presidentes dos demais poderes. E a seguir, STJ mantém prorrogação de contratos de limpeza urbana no município de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Voltamos já. A IAMAN, Monitoramento e Serviços de São Vicente, em São Paulo, vai responder pelo acidente com o supervisor que fazia rondas em motocicleta. A decisão da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, como mostra o repórter Rafael Oliveira. O supervisor sofreu o acidente quando fazia rondas em postos de trabalho da empresa. Ele quebrou o pulso esquerdo e passou por cirurgia para colocação de placas e pinos, além de sessões de fisioterapia. Na ação trabalhista contra a empregadora, ele pediu indenização por danos morais e materiais. Em defesa, a IAMAN Monitoramento sustentou que um indivíduo aparentemente embriagado atravessou o cruzamento com o semáforo verde e causou o acidente. Por isso, não deveria ser responsabilizada pelo ocorrido. O argumento foi aceito pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo seguiu o mesmo entendimento. Para o TRT, o fato de o empregado estar dirigindo a moto da empresa não era suficiente para responsabilizá-la. Ao aceitar a tese da empresa de fato de terceiro, o TRT concluiu que a situação não constitui responsabilidade civil do empregador, requisito indispensável para o dever de indenizar. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, não há dúvida que o trabalhador era exposto a riscos mais acentuados em razão da atividade que desenvolvia. O ministro lembrou que havia a anuência da empregadora e que o supervisor fazia ronda nos postos de trabalho em veículo da IAMAN Monitoramento, tornando objetiva a responsabilidade empresarial por danos acidentários. Ainda de acordo com o relator, não se trata de fato de terceiro.
Após a decisão da terceira turma do TST de reconhecer a responsabilidade da empresa pelo acidente, os autos retornaram à 5ª Vara do Trabalho de Santos para análise dos pedidos de indenização por danos materiais e morais. O Ministério Público Federal enviou ao Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba e à Polícia Rodoviária Federal uma recomendação para garantir a segurança de pedestres e motoristas na BR-230 em João Pessoa. A rodovia passa por obras. Acompanhe as informações de Pedro Canguçu. O documento busca medidas para garantir a segurança e a fluidez do tráfego de motoristas e pedestres no local. O Ministério Público Federal estabeleceu o prazo de 5 dias a partir do envio da recomendação para que o DR bloqueie a terceira faixa da via principal, de forma que os veículos transitem apenas pelas vias central e da esquerda. O DR terá de fixar dispositivos luminosos amarelos para demarcar a curva do desvio, além de pintar as linhas longitudinais delimitadoras das faixas de trânsito. O MPF recomendou ainda a instalação de novas placas de alerta a partir da passarela da comunidade Boa Esperança, informando que há obras à frente, assim como o aumento da largura e do raio no entorno do desvio para a rodovia BR-230. A recomendação é fruto de procedimento instaurado no MPF para acompanhar os congestionamentos ao longo da rodovia BR-230, ocasionados pela construção do viaduto e os problemas relacionados à sinalização na via. Em vistorias feitas entre junho e julho no local, a perícia do MPF constatou a existência de diversas irregularidades. A Polícia Rodoviária Federal deve fiscalizar o trecho das obras do viaduto. Se forem constatadas intercorrências relacionadas à segurança viária na localidade, a orientação é que a PRF comunique imediatamente e aplique as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Caso a recomendação seja descumprida, o MPF poderá adotar medidas administrativas e judiciais. Uma dona de casa conseguiu o direito de receber o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. A decisão é da Justiça de Santa Catarina e foi por maioria dos votos do plenário. Viviane Novaes. O auxílio por incapacidade temporária é concedido pelo INSS ao segurado que não tem condição de trabalhar por motivo de doença. O período é de até 120 dias, que pode ser prorrogado. A segunda turma recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina considerou que a atividade de cuidar da própria casa não é diferente das atribuições exercidas pelos outros trabalhadores domésticos protegidos pela Previdência Social. No julgamento, prevaleceu o voto do juiz federal Jairo Schaefer, que afirmou: apesar da conclusão pericial no laudo complementar, compreendo que o exercício de funções de dona de casa não se limita a atribuições leves de menor comprometimento físico. Ainda que a trabalhadora nessas circunstâncias tenha maior flexibilidade e liberdade para gerenciar o tempo e organizar suas tarefas, é certo que seu exercício exige plena capacidade de trabalho, a igualdade daquela presente no exercício das demais funções similares, protegida pela Segurança Social, não sendo legítima desqualificação baseada em estereótipos de gênero que vulneram os direitos fundamentais como um todo. A decisão se baseou num protocolo do Conselho Nacional de Justiça que se tornou obrigatório em março deste ano. O documento determina: nos julgamentos, os tribunais brasileiros devem levar em conta as condições específicas das pessoas envolvidas para se evitar preconceito e discriminação por gênero. Amanhã, a partir das 14h, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça realiza a sessão de abertura do segundo semestre forense de 2023 do ano, né? Kátia Gomes. Dia 1º de agosto, 14h, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça realiza a sessão de abertura do segundo semestre forense de 2023. Composta pelos 15 ministros mais antigos, a Corte Especial julga, entre outras matérias, as ações penais contra autoridades e recursos quando há interpretação divergente entre os órgãos especializados do tribunal. No mesmo dia está marcada a sessão ordinária de julgamento do colegiado. Vale lembrar que voltam a correr os prazos processuais até então suspensos.
E os julgamentos serão transmitidos pelo canal do STJ no YouTube. E a presidente do STJ negou o pedido para suspender a decisão que prorroga contrato de limpeza urbana no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os detalhes com Caio Baltazar. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, negou o pedido do município de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, para suspender liminar do Tribunal de Justiça do Estado, que determinou a prorrogação do atual contrato de prestação de serviços de limpeza urbana e paralisou os processos abertos pela Prefeitura para contratar outras empresas sem licitação. Após o município não renovar o contrato, que já havia sido prorrogado pelo prazo de 12 meses, a empresa responsável pela coleta de lixo ajuizou mandado de segurança e obteve tutela antecipada em segunda instância. No STJ, o município requeriu a suspensão da medida, alegando, entre outras coisas, que o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro concluiu que o serviço não vem sendo prestado de forma adequada e que o contrato causou prejuízos aos cofres públicos, o que justificaria a pretensão de substituir a empresa prestadora. Ao negar o pedido de suspensão, a ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou que quase nada foi dito ou demonstrado quanto à grave lesão que a decisão provisória do TJ do Rio poderia causar à economia municipal, salvo a menção ao que já teria decidido o Tribunal de Contas sobre a execução do contrato. A seguir, seminário no CNJ discute repressão e assistência às vítimas de tráfico de pessoas. Voltamos em instantes. O projeto Verde Novo, desenvolvido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, participou da colônia de férias realizada pelo Museu de Arte Sacra do Estado. As atividades contaram com a realização da oficina ecológica de plantio, que leva temas relacionados à preservação e conscientização ambiental para jovens, crianças e adultos. Confira na reportagem de Camila Ribeiro. Férias escolares, a criançada com aquela energia para gastar. Ficar em casa muitas vezes era um tédio. As colônias de férias foram uma opção. E por que não aliar diversão com conscientização? Pensando nisso, o projeto Verde Novo topou um desafio do Museu de Arte Sacra e levou a garotada para uma tarde com oficina ecológica de plantio e muito conhecimento. Numa primeira etapa, olhares curiosos e ouvidos atentos dos pequenos para compreender os benefícios da arborização nos grandes centros urbanos. Fazendo com que eles participem também e venham trazendo também conhecimento para nós. Porque a gente vê que essas crianças, elas já têm um pouco de conhecimento e elas aprendem mais juntamente conosco e passa isso também, leva isso também para suas casas, o que eles aprenderam conosco. E a Rosiane tem razão. Ao tempo em que ela ia apresentando os temas, a resposta de algumas crianças já estava na ponta da língua. Bastou que elas vissem os brindes do Projeto Verde Novo para o quiz se tornar ainda mais animado. A pequena Lígia, de 8 anos, garantiu seu prêmio ao detalhar o processo de plantio. A gente pega a mudinha, faz um buraco na terra, coloca com delicadeza a mudinha e a gente rega ao longo dos tempos para ficar grande. Ao final da palestra, cada um deles aprendeu uma lição. Eu aprendi que a árvore, ela nos protege. Elas fazem sombra, elas fazem oxigênio, elas fazem água, elas fazem a natureza crescer. Neste momento, a criançada foi dividida em 2 turminhas para uma disputa ecológica. De um lado, a equipe Jacaré. De outro, a turma da Onça Pintada. Aqui, eles responderam uma série de perguntas sobre a fauna, flora, a culinária e as belezas do Pantanal mato-grossense. A gente tem certeza que a gente consegue plantar essa sementinha
na vida deles, porque assim, eles gostam, participam, interagem, estão junto conosco, estão bem motivados, gostam de responder as perguntas, principalmente gostam de ganhar os brindes que o Projeto Verde Novo leva para eles. Então, assim, a gente vê que a participação deles é bem motivador para nós também. A gente filmou lá, né, viu como que é. Gente, ó, qualquer dúvida, a palavra hoje é chulé. As crianças ficam... Então, a gente tem que colocar o quê? Palavras que vai ter de conforto, que vai despertar, de fato, a curiosidade. Aí, quando ela for falar algo, ó, ambiental, por que tem essa árvore? Por que tá chovendo assim? A criança, uau, chulé, chulé. Por quê? Ele já entendeu que a gente já colocou essa palavra e já fica legal para ele. Em uma era digital em que é cada vez mais comum crianças ficarem horas à frente das telas de celular, computador e televisão, atividades como essa estimulam a convivência em grupos e também o conhecimento. E hoje foi surpresa para mim, mas a conscientização em Cuiabá, no Mato Grosso, em todo o Brasil é importante, nós temos que começar pelas crianças. E esse projeto está de parabéns. O Projeto Verde Novo é uma iniciativa do Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá, o Juvan, e diversos parceiros. Embora a colônia de férias já tenha se encerrado, o Museu de Arte Sacra, que está localizado ao lado da Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho, fica aberto à visitação de quarta a domingo, das 9 às 17 horas. Esse domingo foi o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. E, em alusão ao tema, o CNJ promove o Seminário Internacional sobre Repressão e Assistência às Vítimas de Tráfico de Pessoas. Até amanhã estão programadas oficinas sobre a produção de provas em processos judiciais relacionados ao tema. Os detalhes com o repórter Renato Rosa. Na abertura do seminário, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa Weber, apontou que as principais vítimas são mulheres, crianças e trabalhadores que vivem em situação de miséria. Por conta da subnotificação, o crime de tráfico de pessoas é muitas vezes confundido com outros delitos. Daí a convicção de que apenas com abordagem abrangente da situação que envolvam o tráfico de pessoas, em que se atribua às vítimas posição de centralidade, protegendo-as e fortalecendo-as, promoveremos efetivo enfrentamento a tal delito. Rosa Weber reforçou medidas importantes como o Protocolo de Palermo. Adotado pelo Brasil em 2004, trouxe padrões mínimos que devem ser respeitados na luta contra o tráfico de pessoas. E também uma lei brasileira promulgada em 2016, que incluiu novas modalidades do crime: trabalho análogo à escravidão, servidão, adoção ilegal e remoção de órgãos e tecidos. Fundamental que as instituições estejam articuladas e seus agentes preparados para a compreensão da dinâmica do tráfico de pessoas, o enfrentamento das consequências e a implementação de medidas de prevenção. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a OIM, Agência da ONU para as Migrações, aponta que a prevenção e o enfrentamento ao tráfico de pessoas encontram desafios em escala mundial que contribuem para a impunidade. No Brasil, o trâmite das ações penais sobre o tráfico internacional de pessoas é considerado lento. Em média, dura cerca de 10 anos, considerando apenas os processos em que não há mais possibilidade de recursos. O mesmo levantamento apontou que entre agosto e dezembro de 2021, os maiores alvos dos criminosos foram as mulheres, vítimas de exploração sexual. A cooperação internacional na investigação de casos de tráfico de pessoas e a apresentação de experiências na identificação, resgate e assistência foram discutidas no seminário. A Secretaria Nacional de Justiça vai disponibilizar parte de seus recursos para fazer junto da Polícia Federal um projeto de investigação, um projeto de aprimoramento de algumas técnicas específicas para enfrentar o crime de tráfico de pessoas. Já estamos em negociações bastante avançadas. Segundo a ONU, esse crime afeta cerca de 2,5 milhões de pessoas e movimenta aproximadamente 32 bilhões de dólares por ano. O embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibanez, ressaltou 2 importantes projetos desenvolvidos em parceria com o Brasil contra essa atividade criminosa. Em resposta aos contínuos desafios, lançamos em 2021 uma estratégia de combate ao tráfico de pessoas,
que coloca a tônica na prevenção, na repressão de traficantes e na proteção e empoderamento das vítimas. A assessora especial da Agência da ONU para as Migrações apontou os próximos passos da parceria com o Brasil, em especial com o Conselho Nacional de Justiça. Ao final, a OIM apresentará ao CNJ um documento com sugestões elaboradas pelos próprios juízes que estavam presentes nessas reuniões para a geração de políticas públicas judiciárias. Essas atividades concluem o plano de trabalho de 2 anos estabelecido entre as Nações Unidas para as Migrações, a OIM, e o Conselho Nacional de Justiça. O Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.